Voltando à América do Sul, a Copa do Mundo de 1962 proporcionou a Mané Garrincha seu grande momento defendendo a camisa da seleção brasileira. Com alguns jogos conturbados ao longo do campeonato, surgia mais uma estrela no uniforme canarinho. 4 países foram candidatos a receber a Copa de 1962: a Alemanha, a Argentina, Espanha e Chile. Entretanto, após 2 mundiais na Europa, a FIFA decidiu que a oportunidade deveria ser dada à América do Sul. Assim, o Chile foi escolhido para sediar a Copa de 62. O estádio Carlos Dittborn, na cidade de Arica, foi o único a ser construído para a Copa do Mundo 62, realizada entre os dias de 30 de maio e 17 de junho. O nome era uma homenagem ao diplomata chileno que ajudou seu país a conquistar a sede mundial. Ele morreu um mês antes do início da competição. Foram 49 países disputados nessa Copa, uma vaga nas vitórias da Copa. Entre as favoritas classificadas estavam a seleção do Brasil, Tchecoslováquia e a União Soviética. Após o título da Copa de 58, a seleção teve sua vaga na Copa de 62 assegurada. O técnico Aimé Moreira não quis fazer grandes alterações na escalação dos jogadores para essa Copa do Mundo. O Brasil chegava como time a ser batido no Mundial. O time titular era composto pelo goleiro Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Zósimo e Newton Santos na defesa. Zito, Didi, Garrincha, Vavá, Zagallo e Pelé, que se lesionou durante a Copa e foi substituído por Amarildo. A seleção brasileira de 1962 estreou na Copa com vitória na partida contra o México, 2-0. Mas no segundo jogo do torneio Brasil-Tchecoslováquia, 0-0, Pelé sofreu uma contusão aos 28 minutos do primeiro tempo, que iria encerrar sua participação na Copa de 62. Com isso, o Brasil precisou contar com seu outro craque, Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Garrincha foi o artilheiro e eleito o melhor jogador da Copa de 62. Enfrentando a Inglaterra nas quartas de final, o Brasil teve seu jogo parado pela invasão de um cão no gramado. O animal roubou a cena e ainda driblou o Mané Garrincha, que acabou adotando o cachorro depois. Os dribles espetaculares de Garrincha, sua marca registrada, assim como toda a sua performance em campo, fez até mesmo a imprensa chilena questionar se o jogador era deste planeta. Com a ajuda de Amarildo, que substituiu Pelé, Vavá e Zito, Garrincha conduziu a seleção brasileira até a final da Copa do Mundo de 1962. Não sem antes uma polêmica. Durante a semifinal, na partida contra o Chile, o craque foi expulso por indisciplina ao chutar o jogador chileno Rojas. Pelas regras, Garrincha teria suspensão automática na final, mas a FIFA alegou falta de provas e autorizou sua participação. Brasil e Tchecoslováquia se enfrentaram novamente, agora na partida final da Copa de 1962. Aos 15 minutos, o tcheco Masopust fez o primeiro gol, deixando a Tchecoslováquia com a vantagem, mas isso não abalou o Brasil. 2 minutos depois, Amarildo empatou a partida, seguindo de Zito, que emplacou mais um gol para a seleção brasileira, aproveitando uma falha do goleiro, que soltou a bola nos pés de Vavá, a defender um cruzamento. O Brasil finalizou a partida por 3-1 e garantiu mais um título à seleção canarinha. A seleção brasileira era bicampeã em Copas do Mundo, cravando a segunda estrela em seu uniforme com uma campanha exemplar. O futebol teria uma sociedade como a brasileira, em grande parte formada de elementos primitivos em sua cultura, uma importância toda especial, e era natural que tomasse aqui o caráter particularmente brasileiro que tomou. O desenvolvimento do futebol, não num esporte igual aos outros, mas na verdadeira instituição brasileira, tornou possível a sublimação de vários daqueles elementos irracionais de nossa formação social e de cultura. As palavras de Gilberto Freire, no prefácio do livro O Negro no Futebol Brasileiro, são definitivas. O esporte trazido da Inglaterra pelas elites se arraigou na população que tomava as cidades, tornou-se um elo em comum para as massas. Mais do que isso, ajudou a quebrar barreiras sociais e raciais, nas arquibancadas e nos campos. O grande craque Pelé foi o primeiro jogador negro campeão da Copa do Mundo. Pelé foi grande alvo de racismo na carreira, e um jogador de raízes negras campeão do mundo sendo protagonista foi um abalo gigante naquela época, e até hoje é importante para a luta antirracista e a inserção dos negros no esporte. Há também a jogadora Marta, é outro símbolo importante, já que ela luta pela igualdade de gênero no futebol. Marta levanta questões importantes como o preconceito, a diferença de salários e patrocínios, a falta de divulgação e valorização que sofre o futebol feminino. Atualmente, o esporte tem sido encarado com mais seriedade e cada vez mais divulgado por canais midiáticos. Sua imagem, que já era forte e representativa, passou a servir como exemplo para os meninos que têm o sonho de viver o esporte. A Copa de 62
foi protagonista em mudanças políticas, econômicas, sociológicas e antropológicas naquela época. O que acontecia em campo e nas arquibancadas era influenciado pelos rumos do país, pois ajudava a reger o caminho do país. Algo que se repete também de maneira tão forte no âmbito cultural. Afinal, como diz Freire, a modalidade tomou uma importância especial em uma sociedade que deixava para trás os elementos primitivos. Diante de sua importância aos brasileiros, o futebol tem uma representação nas artes nacionais, até menor do que poderia se sugerir. Entretanto, a identidade nacional se desenvolveu em paralelo ao esporte, e as mais diferentes manifestações culturais o incorporaram, em maior ou menor intensidade. O futebol se faz presente na literatura, no cinema, na dramaturgia, na música e nas artes plásticas. Para tanto, basta imaginar Garrincha, o maior artista do futebol brasileiro, com os seus dribles, que era uma belíssima dança, como um anjo que driblava os zagueiros com as próprias pernas tortas, e mesmo com uma infância muito difícil de um garoto pobre, ele conseguiu realizar o seu grande sonho. Por isso é que o craque se tornou filme, poesia, quadro e canção. A sua imagem tem valor único, cultural e social. E não só Garrincha, mas todos daquela Copa em diante, todos que foram campeões mundiais, se tornaram símbolos nacionais importantes para o futebol brasileiro. Principalmente Pelé, campeão da Copa de 1958 e logo depois campeão em 1962 e 1970, se consagrando como o rei do futebol. Nos dias atuais, estão marcados na história futebolística brasileira e marcados na cultura do país.